Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, é contador, especialista em auditoria, planejamento, projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, além de consultor corporativo e sócio, fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bem, né, Ederson? Tudo bem, graças a Deus. O Ederson, impacto do ITCMD, que é o Imposto sobre Transferência, Causa-Mortes e Doações, e também da PEC 96/2015. Ou seja, um imposto sobre doações e heranças. É um risco eminente para o empresário rural. E na tentativa de aumentar a arrecadação, as primeiras medidas tomadas pelo governo federal em momentos de crise financeira, como a que atravessa o país agora, costumam ser a criação de novos tributos e ou aumento das alíquotas dos impostos já existentes. E mais uma vez, essa prática se repete e representantes do Senado formularam um projeto de emenda constitucional, a tal PEC 96/2015, que tem por objetivo criar mais um tributo, ou seja, o imposto sobre grandes heranças e doações. É isso mesmo, Ederson? Exatamente, Antônio. Nós estamos agora dentro de uma situação que coloca aí em risco ainda mais o patrimônio das pessoas que hoje têm patrimônio no país. Nós temos o ITCMD, que é o Imposto sobre Transferência, ou por causa morte ou por doação. Esse imposto, Antônio, ele é devido ao Estado. Então, hoje, no Estado de Goiás, nós temos a prática de uma alíquota que vai de 2% até 8%. O patrimônio acima de 600 mil já está no alíquota de 8%. E agora, com a PEC 96 de 2015, já está em votação na Câmara, nós estamos aí agora sendo instituído um outro imposto que é a nível realmente da União, que é o imposto sobre grandes fortunas. E uma coisa muito interessante, Antônio, se falava em meados de 2008, agora 2010, e em 2015 voltou novamente essa discussão desse imposto, e que de fato isso começou com uma discussão entre 2%, em 2015 se falou de 20%, e agora já está se falando de alíquotas que pode chegar a 27,5%. Então nós estamos falando aí que, de fato, hoje, o patrimônio das pessoas estão, de fato, acometidos por uma grande carga tributária no momento em que se precisa fazer uma transferência. Ou por uma causa de morte, ou seja, uma herança, ou, de fato, se houver uma doação desse patrimônio. Eu às vezes fico encabulado e fico pensando muito, e acho que não é só eu, não é muita gente, como é que pode... O que uma falta de planejamento e gestão não faz num país, numa empresa e até na vida pessoal. Quando você não tem planejamento, você saindo, fazendo empréstimo, aumentando imposto, enfim, você não tem uma linha, um rumo a seguir. Aqui no Brasil é típico de desorganização política, falta de direcionamento e aí cai em cima, infelizmente, sua, minha e de você que está me ouvindo agora. O Edson, eu te pergunto mais uma vez, o que é, então, para o pessoal, para você entender melhor, o que é o ITCMD? Antônio, o ITCMD, ele é um tributo que você vai ter que pagar para o estado em que você tem domicílio, no momento em que você receber um patrimônio, ou por herança, ou que houver uma doação de um patrimônio para você. Hoje no estado nós temos aí alíquotas praticadas na casa de 8%. Como eu disse anteriormente, patrimônios acima de 600 mil reais, já vai ser tributado em 8%. Esse tributo você recolhe no momento em que você recebe esse patrimônio ou por herança ou por doação. Uma coisa bastante interessante, Antônio, que nós precisamos observar é o seguinte, as pessoas acham que não é cobrado e hoje o Estado tem uma fiscalização muito grande no momento em que há, de fato, a transferência do bem para o seu nome. Bom, se você tiver um bem acima ou igual de 600 mil, já fique esperto que se vender, doar, você vai ter que pagar imposto. O Ederson Viana, como a PEC 96/2015 vai afetar a sucessão familiar, principalmente a rural?
Antônio, nós tivemos agora na semana passada cerca de quase 60% dos nossos deputados votando a favor realmente da regulamentação da PEC 96. Então tudo leva a crer que de fato nós teremos aí já, né, esse imposto sendo realmente regulamentado. Eu trouxe um caso prático aqui de um patrimônio de 8 milhões. Se você, no momento em que você há de fato esse ganho desse patrimônio, ou porque você está herdando, ou porque houve uma doação, nós temos ali o imposto de 27,5%, que seria o imposto, então, para as grandes fortunas. Ou seja, então seria em torno aí de 2 milhões e 200. Esse patrimônio, pós esse imposto, ele valeria apenas 5 milhões e 800, o que sobraria para você. E nós temos ainda o ITCMD, que seria o tributo realmente que você deve para o Estado em 8%. Então você pagaria mais 640 mil reais de tributo para o Estado. Então, ou seja, de 8 milhões que você está recebendo de herança ou de doação, você vai ter um patrimônio reduzido para 5 milhões 160 mil reais. Ou seja, uma redução do seu patrimônio em 35%. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração ainda, Antônio, se esse patrimônio ainda for para o inventário, você ainda vai vai ter um custo ainda de aproximadamente 20% com honorários advocatícios. Resumindo, 50% fica para imposto, advogado e os trâmites legais e sobra para você 50%. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Antônio. E tem como, por exemplo, diminuir esse custo? O que ele tem que fazer? Antônio, eu tenho batido fortemente hoje com o empresariado e eu falo que no agronegócio, ainda mais em virtude principalmente das propriedades rurais, nós temos que buscar de forma a estabelecer um planejamento sucessório para que você possa, de fato, sair desses custos. O que é um planejamento sucessório? Nós temos condições hoje de buscar diversos instrumentos para estabelecer essa sucessão e, consequentemente, transmitir esses bens sem que tenha esses custos elevados com esses tributos, como nós acabamos de falar. Qual que é um dos instrumentos? A holding patrimonial ou a holding familiar. Então, é uma forma, é um instrumento que nós temos para, ainda em vida, nós de fato transmitirmos esse bem sem ter esse custo elevado com tributos e com honorários advocatícios. O Ederson, nós já estamos aí há mais de um ano, tanto você quanto a doutora Adriana, a gente vem falando em planejamento, vem falando em gestão, vem falando em qualidade. Então está na hora de você que está nos acompanhando aí, independente se você é rural ou não, de começar a planejar, mas planejar para valer, porque uma hora vai pegar. Não tem saída, infelizmente. Exatamente, Antônio. Nós temos mecanismos hoje, né, para que a gente possa, de fato, fugir dessa alta carga tributária que nós temos. É verdade. Então, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo, que tem interesse em fazer um planejamento, que mande ou ter mais informações, né, sobre esse tema, mande para mim um e-mail que eu estarei te respondendo sobre o tema. O ederson@grupodestra.com.br. O Ederson, eu vou voltar nesse assunto aí no próximo programa, ok? Ok. Então, muito obrigado e até o próximo, Ederson. Até o próximo, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores.